Queridos, es muy bueno novamente poder compartilhar uma mensagem com vocês. Hoje, excepcionalmente, através de uma mensagem gravado, pero anelando e planificando estar pronto fisicamente, presencialmente com vocês. Mis últimas predicações foram basadas em la primeira carta de Juan a las iglesias, pero nosotros solo alcançamos caminhar hasta el capítulo 3, porque é uma carta muito rica em seu contenido e necessitamos ir profundizando passo a passo. Por isso, les invito a caminhar um pouco mais em ela, começando por el capítulo 4. Assim que abram suas Bíblias, 1 de Juan, capítulo 4, e sigamos adelante. E de cara, nós recebemos uma alerta, um aviso, uma forte recomendação para nosso dia a dia. Escuchemos, 1 de Juan 4, versículo 1. Queridos hermanos, não cream a qualquer que pretenda estar inspirado por el Espírito, sino sometam-lo à prova, para ver se és de Deus, porque han salido por el mundo muitos falsos profetas. Essa afirmação é de alguns anos depois da ascensão de Jesus ao céu e o início da igreja. E já havia falsos profetas que se aproveitavam da gente. Ora, que pensam? Essa situação ha melhorado ou empeorado desde isso então? Sectas, heresias, falsas religiões se acumulam na história humana. Poderíamos hasta pensar que o pior da lista são aquelas que levaram pessoas à la morte física mesmo, ou não? Pero em verdade, há coisa muito pior que não saem nas notícias. Milhões e milhões de pessoas que foram, que são e que hasta o retorno do Senhor serão levadas à la morte eterna. A morte física não é nada em comparação com uma eternidade lejos de la vida que é Deus. Sin embargo, muitos seguem e seguem marchando em direção ao inferno, em direção à perdição, ao sofrimento eterno. Muitas vezes seguindo de maneira genuína caminhos torcidos, caminhos enganhosos, caminhos tramposos, onde se usam engantes para atrair e retener a los que allí depositam sua fé. E como lo podemos discernir? Lo que proviene de Deus e lo que não. 1 de Juan 4, versículos 2 hasta el 6. En esto pueden discernir quem tiene al Espírito de Deus. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido em corpo humano es de Deus. Todo profeta que não reconoce a Jesus não é de Deus, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, em efeito, ele já está em el mundo. Ustedes, queridos hijos, são de Deus e han vencido a estes falsos profetas, porque el que está em ustedes é mais poderoso que el que está em el mundo. Ellos são del mundo, por isso hablam desde o ponto de vista del mundo, e el mundo nos escucha. Nosotros somos de Deus, e todo el que conoce a Deus nos escucha. Pero el que não é de Deus não nos escucha. Assim distinguimos entre o espírito de la verdade e o espírito del engaño. Para mim, o versículo 5 é clave para entender por que muitos são atraídos por las distorções da mensagem. Eles são del mundo, por isso hablam desde o ponto de vista del mundo, e o mundo nos escucha. El mundo vai escuchar lo que para ellos es agradável, lo que va assim como alineado com suas filosofias, com seus pensamentos, com suas expectativas. Por que o evangelho de la prosperidade atrai a tantos? Porque, na verdade, as pessoas encontram allí um eco de seus desejos materiais, de prosperar já, de acumular riqueza sem esforço, de preocupar-se com o material desta vida que percebem, sem importar-se com os efeitos que isto causará em uma eternidade que aún não logram perceber. O mundo escucha lo que quer escuchar. Pero a palavra de Deus, ao mesmo tempo que consuela, que anima a seguir adelante, nos confronta
para que estemos alineados no com nuestra voluntad o la del mundo, sino con la buena, perfecta e agradável vontade de Deus. E isso pode que não nos agrade ao início, porque só veremos os frutos mais adelante. E por isso é por fé. Se Jesucristo não é o centro de toda mensagem, reconhecendo que é o Hijo de Deus, reconhecendo sua encarnação, seu sacrifício, sua morte e ressurreição, então é o espírito del engano que está guiando todo. Agora, há uma questão que devemos estar alertas, porque esperamos que essa diferença seja assim como muito marcada, com um grande contraste, assim como fácil de identificar. Pero muito a menudo, em verdade, é muito sutil. Creio que isto pode ser identificado em las palavras mesmas de Nicodemo, quando foi a hablar a Jesus a solas, aí escondido. Juan, capítulo 3, versículo 2. Este foi de noite a visitar a Jesus. Rabi, lhe dijo, sabemos que eres um maestro que ha venido de parte de Deus, porque nadie poderia hacer las señales que tu haces se Deus não estuviera com ele. Quizás isso seja um dos errores mais presentes em nossa cultura. O hecho de crer que as buenas obras são assim como uma señal inquestionável da presença de Deus em la vida de uma pessoa. E isso genera uma tremenda confusão em identificar os verdadeiros servos de Deus entre nós outros. Quantas vezes escutamos que a abundância de señales é assim como uma evidência da operação do Espírito Santo em la vida da pessoa que está adelante. Pero, queridos, nos basta ler algumas passagens da Bíblia e vamos ver que não é tão assim. Pensem nas vezes que os magos de Egipto hicieron as mesmas señales que Moisés. Recuerdam, por exemplo, de las varas que se convirtieron em serpentes? Agora, Jesus mesmo habla disso de uma maneira muito clara e categórica. Em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. No todo el que me disse, Senhor, Senhor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muitos me dirão em aquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em tu nome, e em tu nome expulsamos demônios e hicimos muitos milagros? Então lhes direi claramente, jamás los conocí, aléjense de mim, hacedores de maldade. Então, nós seguiremos vendo pessoas que produzem abundância de señales, pero que não têm parte com Deus. E o peligro é que nós nos deslumbramos com suas obras. E sei que podes estar aí pensando, e agora, pastor, como podemos identificar a verdade? Como podemos evitar cair nestas trampas? E Jesus mesmo lhe deu a resposta a Nicodemo. Juan 3, versículo 3. De veras, te asseguro que quem não nasca de novo não pode ver o reino de Deus, dijo Jesus. La verdadeira señal de uma pessoa consagrada a Deus é la que o inimigo não pode falsificar nem imitar. É a única evidência da obra de Deus. Haver nascido a uma nova vida por la exclusiva acção do Espírito Santo. Esta ação que regenera o coração e que se manifesta em atitudes que são completamente diferentes das pessoas que seguem vivendo em las tinieblas. Ou seja, são vidas em las quais podemos identificar de uma maneira clara o fruto do Espírito. Recuerdam qual é este fruto? Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. El fruto del Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio.
Então, se não podemos nos guiar por los milagros, las señales e prodígios, que podem ou não ser manifestações do Espírito em nosso meio, sino que devemos mirar a vida de la persona que está por detrás de las manifestações. Porque os que caminham com o Senhor de uma maneira invariável exalarão, assim como um perfume de las coisas santas, mientras se demonstra em suas vidas o mesmo caráter de Jesucristo. Quanto mais cercanos del Senhor somos em nossa própria caminhada, mais fácil será para nós outros notar esse contraste. Porque quanto mais luz temos em nossa vida, mais fácil perceber os detalhes que se ocultam em las tinieblas. Não é assim? Se nós estamos atentos, mais fácil evitar topar com nosso dedo meñique em um canto. Quem nunca? E assim evitaremos dolor em nossas vidas. E se aún tienes dúvidas se é possível viver assim, contra a corrente do mundo, há uma coisa que Juan declara em el mesmo texto que leímos, que nos dá a esperança para seguir contra a corrente. Porque el que está em ustedes é mais poderoso que el que está em el mundo. Glória a Deus, aleluia, grande e poderoso é nosso Senhor. Queridos, Jesucristo é suficiente em nossas vidas, aqui e agora e também em la eternidade. Por isso, Juan retorna a um tema clave que creio está se tornando cada vez mais claro e cada vez mais identificável para nós outros. Nós só temos que fazer uma coisa: permanecer em Cristo. Porque Ele é a manifestação concreta e completa do verdadeiro amor. Leamos juntos 1 Juan, capítulo 4, versículos 7 hasta el 21. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestou Deus su amor entre nosotros, em que enviou a su Hijo unigênito al mundo para que vivamos por meio de Él. En esto consiste el amor, não em que nós outros hayamos amados a Deus, sino em que Ele nos amou e enviou a su Hijo para que fuera oferecido como sacrifício por el perdão de nossos pecados. Queridos hermanos, já que Deus nos ha amado assim, também nós outros devemos amar-nos los unos a los outros. Nadie ha visto jamás a Deus, pero se nos amamos uns a los outros, Deus permanece entre nós outros. E entre nós outros, seu amor se ha manifestado plenamente. Como sabemos que permanecemos em Ele e que Ele permanece em nós outros? Porque nos ha dado de seu Espírito. E nós outros hemos visto e declaramos que o Padre enviou a seu Hijo para ser o Salvador do mundo. Se alguém reconhece que Jesus é o Hijo de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. E nós outros hemos chegado a saber e crer que Deus nos ama. Deus é amor. El que permanece em amor, permanece em Deus. E Deus em Ele. Esse amor se manifesta plenamente entre nós outros, para que em el dia del juízo comparezcamos com toda a confiança, porque neste mundo hemos vivido como viveu Jesus. En el amor não há temor, sino que el amor perfeito echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, assim que não ha sido perfeccionado em el amor. Nós outros amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, pero odia a seu irmão, é um mentiroso, pois el que não ama seu irmão, a quem ha visto, não pode amar a Deus, a quem não ha visto. E Ele nos ha dado esse mandamento: el que ama a Deus,
ame também a sua irmã. Quanta ensinança em um texto tão curto, né? Podemos nos quedar aqui dias desmenuzando as implicações dessa palavra. El fruto del Espíritu se hace presente, se hace prático, se hace actuante a través de la demostración del amor. El amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Percebe cómo las cosas se conectan? El nacer de nuevo, conocer a Dios y amar, dejar el fruto del Espíritu expresarse en nuestras vidas. Todo va se conectando, se unindo. E isso é belíssimo. Nós outros que somos imperfeitos, que somos llenos de questões como o egoísmo, o egocentrismo, podemos viver o flujo deste amor de Deus através de nós outros, que vai limpiando, que vai oxigenando, que vai sanando nossas próprias vidas, mientras nós outros somos instrumentos de Deus, canais de seu amor em outras vidas. E pensar que há pessoas que buscam a prosperidade material que nunca é suficiente, nunca completa, quando podemos ter essa vida plena, llena de satisfação e propósito, desfrutando a cercania e a amistade de Deus, o Criador de todo, o dueño de todo, o centro de todo. Eu tenho sempre que agradecer a Deus, porque não se trata de meu mérito, ou de merecimento, né? Sino que é por pura graça e misericórdia do Senhor. E nisso consiste o amor. Não em que nós outros hayamos sido amados, não que nós outros hayamos amado a Deus, sino em que Ele nos amou e enviou a seu Hijo para que fuera oferecido como sacrifício por el perdão de nossos pecados. Ele nos amou primeiro, Ele nos buscou primeiro, Ele ofereceu gratuitamente a solução. El que permanece em amor, permanece em Deus e Deus em Ele. Por isso podemos confiar, por isso podemos ter a esperança que não falha, de que viviremos com o Senhor uma vida perfeita, uma vida eterna. Não necessitamos viver temerosos essa vida agora, nem ter medo à morte, se permanecemos em el amor, porque em el amor não há temor, sino que el amor perfeito echa fuera el temor. Nós somos invitados a viver esse amor. E para vivê-lo, há que fluir, há que receber, há que celebrar e há que compartilhar este amor. É prática, é poner em ação, não é teoria, não é uma filosofia, é permanecer em Cristo, a fuente do amor de Deus, conectados com o Espírito Santo que habita em nós outros a partir do momento em que reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, enviado por el Padre para ser el Salvador del mundo, mi Salvador e tu Salvador. Eu não sei como chegaste a este vídeo, pero sei-lo por que chegaste, porque Deus te ama e te ha buscado desde antes que fueras concebido ou concebida em el vientre de tu madre. E hoje pode ser esse dia que cambia todo, que transforma todo em tu vida, que sana todo, que te llenará de paz em meio a um mundo de caos e que te abre a promessa de que não se acaba tudo aqui, sino que há uma vida eterna, plena e agradável que te espera. E para isso, solamente necessitas fazer uma coisa muito sencilla, porque Jesus é sencillo. Solamente necessitas declarar com tu boca que lo recibes como el Senhor e Salvador de tu vida. Não há trucos, não há coisas escondidas, tampouco se trata de um cambio de religião, sino que se trata de uma nova relação com o Deus que te ama. Se queres vivê-lo, te invito a hacer esta sencilla declaração. Repita-la comigo e sepa que a igreja aqui em Huechuraba, Santiago de Chile, está orando por ti.
Senhor, hoje eu entendo que tu Hijo foi enviado para morrer por mim, para ser sacrificado em meu lugar, para tomar lo que eu merecia e me dar lo que eu não mereço. Graças, Senhor, por me salvar. Eu declaro que Jesucristo é mi único e suficiente Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida a ti, Jesus. Transforma-me, purifica-me, Senhor. Limpia-me, Senhor, de mis pecados. Conduz-me, Senhor, a la vida eterna em tu presença. Graças, Senhor Jesus. Escribe mi nombre em el livro de la vida, donde nada e nadie podem sacarlo, para que eu pueda viver eternamente em tu presença. Graças, Senhor, te dou. Quero caminhar contigo. Quero aprender mais de ti. Abre mis olhos espirituais. Graças, porque tu palavra declara que a partir deste momento, tu Espírito Santo hace morada em mim e hace el sello de la promessa para que eu esteja contigo em la vida eterna. Graças, Jesus. Graças, graças, graças. Pode ser que já has recebido a Jesus em algum momento de tu vida, pero sente que aún não lograste permanecer em Ele. Em meio a las situações, em meio a los conflitos, em meio a la falta de coisas, de repente, todo esto que vai nos sacando a atenção e muitas vezes nos alejando del Senhor, quando mais deveríamos nos unir a Ele, nos acercar a Ele. Eu quero orar por ti também. Ora comigo. Senhor, muitas vezes ha sido difícil para mim permanecer em ti. Tu palavra declara que sem ti não podemos fazer nada. E eu creio isto, porque tampouco sou algo. Graças, Senhor, por me amar primeiro, por se entregar por mim, por pagar o preço por mim. Graças, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a ter a valentia para enfrentar as situações, as tentações, para enfrentar, Senhor, meus desvios de caráter, todo o que me aleja de ti, Senhor, porque quero permanecer em ti. Senhor, que este seja o dia del cambio, que este seja o dia em que, terminando este mensagem, eu salga permanecendo em ti 24/7, porque quero estar contigo, Senhor. Ajuda-me, fortalece-me, Senhor. Dá-me, Senhor, realmente sabedoria, discernimento para entender, Senhor, as situações e tomar buenas decisões para continuar permanecendo em ti. Ajuda-me nisto, Senhor, porque quero estar contigo todo o tempo. Te dou graças, Senhor, porque não desististe de mim. Graças porque não me abandonaste, mesmo quando eu me alejo. Quero pedir, Senhor, tu abraço neste momento. Ajuda-me, Senhor, a retornar e a caminhar junto a ti, Senhor, e desta maneira ser bendecido como tu palavra nos declara. Graças, Senhor, te damos, em el nome de Jesus. Se existe esta oração de entrega, esta declaração, e necessitas ajuda para encontrar uma igreja cerca de ti, que seja centrada em Cristo e centrada em la palavra de Deus, escríbanos. Nós tendremos muito gosto em apoiar-te. Deus te guarde, Deus te guie e Deus te bendiga sempre. Nos vemos pronto.